Sabe aquela história de que o fim é só o começo? Bom, para Michael Afton, isso foi levado ao pé da letra. O fogo que consumiu a pizzaria não foi o ponto final, foi só o portão para uma penitência muito, muito mais antiga. O que a gente vai ver aqui é uma simulação teológica do que pode ter acontecido com a alma dele. Uma viagem pelos 7 terraços do purgatório, onde cada passo é uma forma de espiar os pecados. Imagina só, depois daquele calor infernal, da fumaça, do barulho, silêncio. Nada de ventiladores zumbindo, nada de gritos metálicos, só o barulho suave das ondas. Ele olha para si mesmo, confuso. E... cadê aquela casca pútrida e roxa? Sumiu. Agora ele é só uma sombra de quem um dia foi. E bem na frente dele, gigantesca, está a montanha do purgatório. É aqui que a verdadeira penitência dele começa de verdade. Mas antes de começar a subida, tem um detalhe. Um ritual, sabe? A fuligem do incêndio que manchava o rosto dele é lavada. E junto com ela vai embora a mancha do sobrenome. Pela primeira vez na vida, talvez, ele não é o filho do Afton, o monstro. Ele é só Michael. E essa identidade que ele acabou de reencontrar está prestes a ser colocada à prova. A primeira parada é no terraço do orgulho. E a punição, gente, é feita sob medida para ele. Dolorosamente pessoal. Ele é obrigado a carregar uma pedra pesadíssima esculpida na forma do Fredbear, o mesmo animatrônico que ele usou para aterrorizar e, no fim, causar a morte do próprio irmão. O peso esmaga as costas dele, o força olhar para o chão, uma lição bem brutal sobre humildade. E é aqui que a gente entende a gravidade da coisa. Aquela brincadeira de 1983 não foi só uma molecagem de adolescente, foi um exercício de poder. Foi a arrogância de um irmão mais velho se sentindo superior, um espelho perfeito da megalomania do próprio William Afton. A semente do mal do pai dele floresceu nele naquele dia, e agora ele carrega o peso literal dessa semente nas costas. Então, depois de carregar o peso do orgulho que o fez se sentir superior e olhar para baixo, ele agora vai enfrentar o pecado que nasceu do sentimento de inferioridade. A penitência do orgulho o forçou a baixar o olhar. A próxima vai tirar completamente a visão dele. A ironia aqui é simplesmente devastadora. No terraço da inveja, os penitentes têm os olhos costurados. Para o Michael, que passou a vida nas sombras, vigiando monitores, espiando por frestas, essa é a punição perfeita. A inveja que ele sentia do irmão mais novo, que recebia a atenção do pai, mesmo que uma atenção doentia, foi o que alimentou a crueldade dele. Agora, ele não pode ver nada, nem ninguém. E a punição tem uma camada ainda mais profunda. O arame nos olhos dele é uma lembrança física, horrível, do Ennard, daquele emaranhado de fios que um dia tomou conta do corpo dele. Ele, que viveu na desconfiança constante, agora precisa se apoiar em outras almas para não cair, aprendendo a confiar no escuro, a força. O próximo desafio é o terraço da ira. Uma fumaça preta e grossa, mais escura que qualquer noite de vigia na pizzaria, toma conta de tudo. Ela cega, sufoca e simboliza exatamente como a raiva obscureceu o julgamento dele naquele dia terrível. A violência da pegadinha, a agressividade, tudo isso é purgado aqui, no meio de uma névoa que lembra o próprio fogo que o matou. Mas o tormento não é só físico. Na escuridão, ele começa a ver vultos, olhos brilhando no meio da fumaça. É o pai dele, o Springtrap, a pura personificação da fúria e do mal. Para conseguir se livrar da própria ira, o Michael precisa confrontar a fonte dela, a raiva que ele herdou e a raiva que ele sente do próprio pai. Ok, ele conseguiu sair da asfixia lenta da ira. E agora, o ritmo da jornada muda. E muda drasticamente. A penitência agora exige movimento constante, um ritmo frenético para compensar todo o tempo que ele ficou paralisado no passado. É aqui que se purga a ascedia, que é uma espécie de preguiça espiritual. E a punição? Correr. Correr sem parar. É para compensar as décadas que ele perdeu entre a morte do irmão e o começo da sua missão. Todos aqueles anos que ele ficou no sofá, talvez paralisado pelo trauma, enquanto os crimes do William só aumentavam. Agora ele corre para tentar recuperar todo esse tempo perdido. As próximas punições são, digamos, mais rápidas para ele, porque são pecados que não o definiram tanto. A avareza o prende no chão, com o rosto na poeira, cercado por faz tokens que não valem nada. Mas vamos combinar, o Michael nunca se importou com riqueza. Muito pelo contrário, ele trabalhou em empregos de salário mínimo justamente para destruir um império, e não para construir um. A passagem dele por aqui é breve. E então a gula. E aqui a ironia é quase cruel.
Para um corpo reanimado que não podia comer, sentir fome é uma tortura muito particular. Ele vê frutas, ele vê até as famosas manteigas exóticas de Sister Location, mas não pode nem tocar. É uma forma de purificar qualquer desejo mundano que ainda restasse, uma despedida forçada das sensações da vida. A jornada está quase no fim, mas o último desafio é o mais simbólico e, para ele, o mais aterrorizante de todos. Não é uma pedra para carregar, nem uma fumaça para atravessar. É o próprio elemento que deu um fim para a vida dele, mas que também deu um propósito para ela. A regra é clara. Toda alma que sobe a montanha precisa passar por essa parede de fogo para se purificar. Só que para o Michael, isso não é só um ritual, é reviver a própria morte. Ele precisa entrar nas chamas por vontade própria, o mesmo tormento que ele aceitou para finalmente dar um fim ao legado do pai. Então, o que faz ele dar esse passo? Não é o medo, é a esperança. A esperança de que, do outro lado daquele fogo, ele vai finalmente encontrar o irmão e a irmã. Não como monstros despedaçados ou almas vingativas, mas como crianças, de novo. É esse amor de irmão que o leva a enfrentar seu maior trauma uma última vez. E ele consegue, ele atravessa. E do outro lado, ele não é mais roxo, não é mais uma casca podre. Ele está curado. E lá, no topo da montanha, no jardim do Éden, a promessa se cumpre. Ele vê as almas dos irmãos e, pela primeira vez em décadas, existe paz. A reunião pela qual ele deu a própria vida finalmente aconteceu. E para completar a restauração, existem 2 rios sagrados. Primeiro, ele entra no rio Letes e a água apaga a memória da dor dos pecados dele, o som do crânio quebrando, o terror do Ennard rasgando o seu corpo. Depois, ele bebe do rio Eunoé, que fortalece a memória das coisas boas que ele fez. Libertar as almas, o sacrifício final, o trauma vai embora, mas a virtude permanece. Essa jornada do Michael Afton pelo purgatório deixa uma pergunta muito forte no ar. Ele começou como um agressor, um cúmplice silencioso e se tornou um salvador. A história dele sugere que mesmo a alma mais manchada pelo mal pode sim encontrar redenção através do sacrifício. Mas isso faz a gente pensar, até que ponto o sofrimento consegue reescrever uma história de terror e transformá-la numa história de martírio?